Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. No dia 25 de janeiro, uma barragem da empresa Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu, provocando a morte, já comprovada, de mais de 165 pessoas. A Câmara dos Deputados formou uma comissão externa para acompanhar o caso. E o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, integra essa comissão. E é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado. Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, Juliano. Minha primeira participação aqui no programa. Infelizmente, para a gente discutir uma situação tão triste como a tragédia em Brumadinho, mas de toda forma é um prazer estar aqui. Deputado, antes de mais nada, o senhor é novato aqui na Câmara, seu primeiro mandato está vindo. O que o senhor fez antes de chegar aqui? Explica pra gente. Primeiro mandato não só aqui na Câmara, mas primeiro mandato público que eu exerço. Na vida. Eu venho de uma militância na área de saúde pública enquanto advogada, há 10 anos, ingressando na Justiça aí para tentar ajudar famílias em busca de tratamento médico, de exames, de cirurgias. E houve a greve dos caminhoneiros, né, há quase um ano atrás, meados de maio do ano passado. A gente teve um destaque na liderança dessa greve. Isso nos impulsionou o nosso trabalho para todo o Brasil. Colaborou muito para a minha eleição. Eu tive 180 mil votos e hoje estou aqui na Câmara representando o Estado de Minas Gerais. Bom, parabéns e bem-vindo, deputado. Obrigado, é uma honra estar aqui. Agora, deputado, o nosso assunto de hoje é uma coisa extremamente séria e esse desastre que aconteceu logo no início do ano lá na região metropolitana de BH, né? O senhor participa dessa comissão externa. Fala um pouquinho dela pra gente. Bom, a comissão externa foi montada, Juliano, com o objetivo da gente estar averiguando na cidade a situação, né? E principalmente estar realizando aquilo que eu acredito que é o verdadeiro papel de um parlamentar, que é a fiscalização, né? Então a gente tem as informações que a empresa traz, que a Vale traz, e a gente vai em loco lá para averiguar, ver a veracidade daquilo, e até para colher depoimentos de coisas que a gente não sabia, né? E que a gente passa a saber quando vai lá. Nós tivemos lá há alguns dias atrás uma audiência pública na Câmara de Vereadores, esteve presente prefeitos da região, o prefeito de Brumadinho, representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, e ali a gente depois estivemos também com a Associação das Vítimas de Brumadinho e a gente percebeu ali no dia a dia com as pessoas muitas questões que não são mostradas pela própria empresa, mas que a gente, enquanto parlamentar, precisa averiguar. Por exemplo, vamos citar aqui como principal exemplo, primeiro, a suposta ação da Vale para que o Ministério Público se retire das investigações, é algo que foi denunciado para nós pelo presidente da associação, e outra questão que nos alarmou muito, né, nos deixou preocupados, e é uma questão que eu tenho levantado em todas as minhas falas na comissão, que é a questão do número exato de vítimas de Brumadinho. Exatamente, né, deputado? Já foram, né, mais de 2 semanas a gente já passou dessa marca e a gente continua tendo mais de 100 pessoas que ninguém sabe do paradeiro, né? Mas a informação que assusta, Juliana, é que eu entendi o que você está se referindo em relação ao número de desaparecidos que ainda não foram encontrados e não é dado como morto ainda, né? Não, a gente... Isso, mas tem uma informação que assusta mais, que mostra mais preocupação para nós, que é essa que eu estou trazendo para você aqui agora, é de que não seriam 300 pessoas entre vítimas e desaparecidas, mas que seriam 500, 600, sabe-se lá quantas. O sentimento da comunidade, da população em Brumadinho, e aí eu trago aqui para você, não é o sentimento de uma pessoa isolada, não é a palavra do presidente da Associação das Vítimas só, mas é um sentimento recorrente entre os moradores da cidade, é que em nenhuma hipótese seriam só 300 vítimas. 300 vítimas seriam de funcionários da Vale e nesse número não estariam incluídos nem os funcionários das empresas terceirizadas e nem os hóspedes da pousada que também foi levada pela lama. Então são situações graves, já é uma das maiores tragédias do nosso país, mas há indícios de que possa ser muito maior. E a gente sabe que a empresa tem o interesse em minimizar o tamanho dessa tragédia. O tempo todo, né? O tempo todo ela tem agido assim. Então, nós, enquanto parlamentares, nós temos mais do que um direito, nós temos a obrigação de estar agindo para apurar o que realmente aconteceu e, principalmente, buscar a punição dos culpados. Porque a gente não vai conseguir impedir novas tragédias se a gente não punir os culpados. Assim que aconteceu a tragédia, eu sou muito ativo nas redes sociais e eu vi algumas pessoas dizendo assim, eu me manifestei pedindo punição e algumas pessoas comentavam, não é hora de apontar culpados. Eu discordo plenamente. Eu acho que é hora
hora de apontar culpados, porque só a indenização não resolve. Infelizmente, dinheiro para essa gente não é problema. Exatamente. E aparentemente eles já tinham, inclusive, relatórios já calculando quanto que seriam as indenizações, trabalhando com a possibilidade de rompimento da barragem, né? Em uma audiência Então pública... é simples para eles. É muito simples, é fácil. Né? Em uma audiência pública que foi realizada na Câmara dos Deputados, o presidente da Vale verbalizou, ele disse com todas as palavras que não sabe dizer até agora o que aconteceu. Ora, é muito simples entender o que aconteceu. A empresa fez as contas, né? Isso aqui eu estou dizendo, não estou sendo leviano, não é uma acusação vã, mas há fortes indícios, há provas, há trocas de e-mails entre funcionários que comprovam que eles já sabiam do risco. Há a participação, na minha visão, em coautoria do secretário de Estado do Meio Ambiente de Minas Gerais, Juliano, que reduziu o nível de risco de rompimento da barragem, sabe-se lá por quê. Ao processo de concessão da licença ambiental, que era feito em 3 etapas, foi reduzido por ele para uma etapa só. Então, ou há uma série de indícios, há uma série de provas que explicam para a gente o que aconteceu. No direito criminal, eu não sou criminalista, mas sou advogado e já atuei na área criminal, existe o crime culposo, quando não se há intenção, e existe o doloso. Dentre o doloso, você tem espécies de dolo. E esse tipo de dolo a gente chama de dolo eventual. É quando você não tem deliberadamente a intenção de matar, mas você assume o risco. É o caso, por exemplo, de alguém que sai dirigindo a 200 por hora. Ele sabe que ele pode matar alguém, mas ele assume o risco. A empresa Vale, os executivos da Vale, o secretário de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, eles praticaram um crime com a figura do dolo eventual. Eles sabiam do risco e assumiram o risco, infelizmente, é o que tudo indica, confiando na impunidade. Deputado, partindo do pressuposto do que o senhor falou de que pagar indenizações não é o bastante, é preciso averiguar e punir culpados. A gente teve aquele desastre da Samarco em Mariana, né, 3 anos e meio atrás, se eu não me engano, que ainda não teve ninguém punido, ainda não teve indenizações pagas. O que pode ser feito pela Câmara para tentar impedir que isso se repita? A Câmara é responsável por elaborar uma legislação mais dura para a prática desses crimes. A gente não pode continuar, por exemplo, ouvindo o presidente da Vale querer se eximir de toda a responsabilidade com base na legislação, que dificulta a responsabilidade criminal da pessoa jurídica, por exemplo. Então, a gente precisa ter um endurecimento da legislação, mas, principalmente, a função dos nós deputados é legislar e fiscalizar. Não é só legislar, não. Essa cobrança também, a gente utilizar aqui os espaços da TV Câmara, utilizar a imprensa para denunciar. Às vezes uma fala, às vezes uma cobrança, você não está agindo ali efetivamente na elaboração de uma lei, mas você está mostrando para a opinião pública que o povo tem voz aqui dentro da Câmara dos Deputados. Então é importante também, além dessa questão da legislação, a gente mostrar a indignação da população, porque hoje o povo brasileiro está indignado porque eles sabem que aconteceu lá em Mariana e ficou por isso mesmo. E como eu disse, indenização, não, a Vale quer pagar 120 mil, tem gente falando que tem que ser 200, na minha visão, você pode colocar 100 milhões por família, que isso não vai impedir que novas tragédias aconteçam, porque a gente está falando de uma empresa que tem um lucro de 7 bilhões em um ano. Então, é um lucro muito exorbitante. E aí, só para finalizar em relação à legislação, eu acredito que, por exemplo, a gente revê a Lei Candir. Não tem mais justificativa de você isentar mineradoras com lucro desse, né? Ou aí, agora eu vou ser um pouco mais radical, mas no último caso, a gente até mesmo cogitar a retirada de todas as comunidades que estão próximas à área de barragem com risco de rompimento, ou até mesmo, agora sendo mais radical ainda, uma reestatização da Vale. Deputado, falando, né, na questão das comunidades, tem dezenas de cidades de Minas que podem ser que estão junto de barragens que correm risco, né? Algumas das mais graves, né? Barão de Cocais, em Nova Lima tem uma, inclusive Congonhas. Em cidades, Congonhas e Ouro Preto, cidades, sim, né, que Congonhas tem, né, uma parte dela é tombada pelo Unesco, né? Sim. Então, assim, qual a situação do Estado? Como é que você está sentindo? A gente está focando muito em Minas Gerais, porque acaba que a tragédia foi aqui e o risco maior é aqui, duas já. Mas hoje existem 167 barragens com risco de rompimento no Brasil. Se a gente pegar uma média de 300 pessoas por rompimento, 300 mortes, a gente está falando de 50 mil pessoas que podem vir a perder a vida por conta disso. Por isso a importância da gente ser radical mesmo agora.
é falar o que tem que ser falado, é cobrar da maneira que tem que ser cobrado. E houve a gente retirou da audiência pública que a gente realizou lá em Brumadinho, uma decisão muito importante que eu acho que responde a sua pergunta de como que a gente pode agir agora de maneira efetiva para cobrar uma providência. Sabe por quê, Juliano? Daqui a pouco ninguém lembra mais do que aconteceu, né? Hoje está na moda falar de Brumadinho. Hoje, Brumadinho é o assunto do Congresso Nacional. Parece até que veio para dar pauta para o início do trabalho legislativo, porque hoje a discussão, pelo menos em relação à bancada mineira, e eu não estou reclamando disso, não há nada mais urgente que isso, mas hoje as discussões dentro da bancada mineira se limitam, com razão, a Brumadinho. Então, uma medida mais urgente que a gente pode tomar foi uma medida que foi sugerida na audiência pública em Brumadinho, de obstruir todas as votações no plenário da Câmara, enquanto não se votar as medidas para endurecer a legislação para as mineradoras. Essa sugestão foi levantada, houve adesão de deputados governistas, inclusive, governistas do centro, da oposição, de que a gente vai levar essas medidas a plenário, está sendo elaborada já, ontem foi apresentada a carta de Brumadinho, e a gente vai levar essas medidas, e a ideia é obstruir a pauta, não votar nada, enquanto não se votar as medidas que visam impedir novas tragédias. Lembrando, né, deputado, que já na legislatura passada o Congresso não foi capaz de dar uma resposta já ao primeiro desastre de Mariana, né? Exato. Aí é onde eu digo, acabei de dizer para você, vou repetir, aí é onde eu entendo que a responsabilidade do parlamentar não é só de elaborar uma lei. Eu vou protocolar, inclusive, nos próximos dias, um projeto de lei que foi derrubado, foi apresentado, mas não foi aprovado, foi derrubado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um projeto de lei estadual que impedia a existência de comunidades em regiões próximas à área que corria o risco de rompimento de barragem. Eu vou apresentar aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei, mas, repito, mais importante do que isso é a gente não deixar que esse assunto seja esquecido, como aconteceu há 3 anos e meio atrás com o desastre de Mariana. Esses dias no plenário um deputado disse que ele entende que a morosidade é o pai da impunidade. Eu falei para ele que se a morosidade é o pai, sem dúvida nenhuma a impunidade é a mãe. Eu tenho a plena convicção de que se em 2015 alguém tivesse sido preso, essa tragédia não teria se repetido. Voltando então para encerrar, deputado, a comissão externa, como é que o senhor está sentindo o clima nos trabalhos? Eu estou feliz com o que está acontecendo até aqui. Fica até difícil a gente falar feliz em relação a uma tragédia desse, mas eu digo feliz em relação ao trabalho, com o trabalho que está sendo realizado. Né? Eu vejo, Juliano, que foi deixado de lado bandeiras partidárias, governo, oposição, né? Eu vejo que realmente há uma união dos membros da comissão para que a gente leve uma resposta efetiva para a população. Então, esse resultado até aqui me deixa feliz. Agora, a gente realmente vai ficar feliz e satisfeito se no final disso tudo a gente saber que conseguiu impedir novas tragédias. Essas pessoas que foram vitimadas e que perderam a vida, não tem como trazer a vida delas de volta, mas eu tenho certeza que uma maneira de amenizar a dor da família de uma forma muito mais efetiva do que com dinheiro é mostrando para essas famílias que essas pessoas não morreram em vão, mas morreram para impedir que outras fossem vítimas. Deputado André Janones, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A gente que agradece, deputado. Muito obrigado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.